bem-vindos, né? Bem-vindos e bem-vindas. É um prazer, né, a gente estar aqui hoje com vocês em mais um momento de formação da literatura na escola. Como vocês sabem, né, a literatura é a menina dos olhos, né, da gente que gosta, que sabe da importância. E trabalhar esse tema com vocês, né, é uma questão de responsabilidade, é uma questão de compromisso mesmo, de estar oferecendo caminhos para que nós possamos desenvolver essa literatura na escola de forma eficaz, né? Que não seja só uma literatura, mas que seja a literatura que a gente possa estar trabalhando de forma realmente consistente, de forma que a gente consiga resultados. E a literatura a gente não apalpa os resultados, né? Não é um resultado imediato, assim como a educação, mas nós sabemos que a gente vai plantando sementes. O Trilha da Leitura tem 10 anos de trabalho, e nesses 10 anos, né, a gente olha para trás e no segundo semestre a gente quer fazer uma retrospectiva desse tempo nosso. A gente olha para trás e vê, né, quantas plantas, quantas árvores, quantas sementes, né, plantadas, e já temos flores por aí, já temos frutos, né? Então, é isso, né? A literatura, a educação é um processo, e a gente faz parte desse processo entendendo que é um direito, né? Um direito, foi um direito para nós, continua sendo um direito para nós, e é um direito para todas as crianças, todos os alunos que passam, né, pela escola, que passam por onde a gente esteja trabalhando. O nosso tema hoje, eu acho que já deu para vocês darem uma olhada aí, né? Vocês viram que o avô e a avó hoje estão no topo das memórias. Vocês viram? Levanta a mão, quem é avô aí, quem é avó? Pô, Elisângela, quem é avó? Levanta a mão. É só a mão. Deixa eu ver de novo. Levanta a mão, quem é avó? Nossa, poucos avós aqui, viu? Olha, nós ainda, né? É isso. Então hoje nós vamos falar, né, sobre essas memórias despertadas pela postura da avó e do avô, né? Quem não é avô, quem não é avó, tem as memórias do seu avô, da sua avó, de alguém que fez esse papel e continua fazendo esse papel de forma assim tão bonita na nossa vida. Então separamos vários textos, separamos várias histórias. A nossa pauta hoje, o projetor ainda não pôde ligar, por isso que eu estou falando com vocês sem ele. A nossa pauta hoje inclui essa contação de história, recursos a partir de histórias com o tema dos avós. E depois a gente propõe a mediação, né, o trabalho com essa leitura literária na escola. A partir do antes da história, desse preparar, depois de contar a história e as atividades posteriores. E hoje nós já vamos falar do nosso concurso de escrita, que está batendo as portas, né? E vocês têm até o dia 20 para estar nos enviando os textos, então a gente vai falar sobre isso hoje. E ao final nós temos uma surpresa, tá? Todo mundo que ficar até o último minuto vai ver a surpresa de hoje, tá bom? Elisângela está aqui, vai conversar um pouquinho com a gente, enquanto isso, Mal vai ligando o projetor aqui para a gente dar sequência. Elis, bem-vinda mais uma vez, nossa defensora da literatura no município de Montes Claros. Obrigada, Elis. Bom dia. Bom dia. Hoje eu vou ler essa história aqui para vocês. E eu estava distraída quando ela falou quem é a avó, porque eu estava lendo novamente. E eu não me canso de ler, porque algumas palavras elas travam na minha alma, na minha memória, no meu corpo. E eu fico inebriada com a magia deste livro. Aqui diz que é uma história sobre a magia interminável que existe em cada um de nós. Então eu estava dentro dessa magia quando ela falou quem é a avó. Aí depois eu pensei, se ela está perguntando quem é a avó da trilha. Quem é a personagem avó da trilha? Aí depois foi Elisângela pegar, cair a ficha. Eu sou a avó. Porque eu estava inebriada por essa magia deste livro. Alguns de vocês sabem, eu fui a Portugal em dezembro, né? Novembro, dezembro, no processo seletivo da CAPES e do MEC. Eu passei e fui totalmente gratuito. E eu fui lá por 3 objetivos. O primeiro, espiritual.
o segundo pessoal e o terceiro profissional. Eu nunca quis, nem desejei, nem sonhei ir a outro país, nem a outro estado do Brasil. Eu vou, às vezes, férias em algum outro lugar, gosto de lugares mais próximos, mais assim, sítio, fazenda, assim, do que praia. Muito raramente, me deleito, me satisfaço na minha vida cotidiana, no meu trabalho, na minha fé, e é nisso que acredito. E aí, Deus me fez ir a um outro país, um âmbito espiritual mesmo, até em razão do que eu professo, do que eu vivo. E aí, no último dia da semana, eu fui à livraria. Aliás, na primeira semana, eu fui a uma livraria, certo? Primeiro eu queria comprar uma Bíblia para mim, porque eu não havia levado a minha Bíblia. E eu não gosto de ler pelo celular, então eu fui comprar uma Bíblia, comprei. E eu li alguns livros e tal, e namorei, mas não cheguei até esse e nem ao livro que eu queria dar à minha amiga Ela. E assim transcorreram os 44 dias lá em Portugal. E no último dia eu voltei à livraria. Foi no dia que teve a confraternização de encerramento, entrega de certificados, e eu voltei a essa livraria. E ao ler, procurar os livros ali, escolhendo para ela em um, eu achei que eu estava procurando o livro de José Saramago. E eu estava à procura. Então, não eram estantes, né? Eram como se fossem umas caixas planas, e você procurava os livros. E ali, eu estava à procura do livro de José Saramago, e eu encontrei este livro. Então, lá mesmo, no dia que eu fui lendo, eu fui chorando da capa até o término da outra capa. E aí Deus me revelou o que eu fui fazer em Portugal, nesse aspecto espiritual, pessoal e profissional. E eu fiquei muito feliz com tudo que eu vivi ali. Uma colega falou: você está passando mal? Você está sentindo alguma coisa? Eu disse: não. E aí eu queria compartilhar com vocês. É isso que o livro faz com a gente, né? Deus nos revela pelas pessoas, pelos livros. E aí eu gostaria de contar essa história aqui, ler essa história para vocês. Tudo é possível. De Kobi e Amado. Ilustração de Gabriela Baruch. Depois que eu cheguei, na livraria eu comprei e disse a mim mesma: é para minha filha. E achei o livro que eu queria para ela, trouxe para ela. E depois que eu cheguei aqui, eu entrei em contato com a livraria, porque é um absurdo o livro de lá para cá, mas eu comprei assim mesmo. Só R$147. Só louco pela literatura, para fazer uma coisa dessa, mas valeu a pena. E aí eu comprei um para mim. Tudo é possível. Uma história sobre a magia interminável que existe em cada um de nós. Ele vai passando aqui para mim, para eu não ficar assim. Pode passar. Já alguma vez pensaste por que estás aqui? És o único tu que existe. Existiu ou existirá? Tem tantos para dar. Bom, tem tanto para dar. Tens tanto para dar. É possível que inventes alguma coisa completamente nova. É possível que construas coisas que cheguem ao céu. A vida é tua. Tenta tantas coisas quantas possas tentar. Vê tanto quanto possas ver. Onde quer que vás, leva as tuas esperanças. Pega nos teus sonhos e nunca te esqueças. É na viagem que a descoberta acontece. É possível que ajudes os outros a encontrar a beleza de cada dia. Ou é possível que alegres uma multidão. Faz tudo com amor, segue o teu coração até
Ele te levar. É possível que estejas aqui para iluminar lugares que estão na escuridão há demasiado tempo. É possível que venhas a ser a voz daqueles que não conseguem falar por si. É possível que estejas aqui para ajudar como só tu saberás. Vais encontrar obstáculos, ter medo, e não vai ser fácil. Às vezes, vai sentir que é demasiado difícil. E é possível que erres e estragues algumas coisas. Poderás cair. Poderás falhar. Mas também te vais voltar a levantar. E quando fizeres, estarás sempre um bocadinho mais forte e um pouco mais alto. Porque há muito mais dentro de ti do que aquilo que pensas. E este mundo precisa dos teus dons, dos teus talentos e das tuas ideias. E é possível que estejas apenas a começar. E se ainda estiveres apenas a começar a descobrir aquilo que realmente pode ser e fazer, e se tiveres talentos que ainda não descobriste, há qualquer coisa poderosa, até mesmo mágica, em ti. Já tens tudo aquilo de que necessitas para alcançar grandes feitos. É possível que não percebas o quão realmente bom pode ser. E é possível que não entendas o quão importante és. Mas é possível, talvez seja, só não pode, que o mundo tenha esperado uma eternidade por alguém exatamente como tu. Uma coisa é certa, tu estás aqui. Tu estás aqui. E por causa disso, tudo é possível. Tudo é possível, porque você existe. Deus te criou e te fez para que tudo fosse realizado por você, através de você, com você. Então você é fundamental nessa terra, neste mundo, na sua família, na sua escola, nos seus alunos. Basta você crer. E aquilo que nem mesmo você sonha, você espera, você planeja, Deus já tem preparado, planejado para você. Tudo é possível. Essa história é escrita em português, então fica como um trava-língua para a gente. Eu tenho que ler mais vezes para eu conseguir ler, porque em português o tu é usado. Mas é muito linda essa história, mexe muito comigo. Eu não poderia deixar nessa manhã de compartilhar com vocês essas 3 palavras em específico, né? De que tudo é possível. E tudo está na mão de Deus. Para Ele não há impossíveis. Então apenas creio. Obrigada. Obrigada, Elis. Que história linda. A minha história, A Flor Maior, de José Saramago, lida no café. Muito linda, né? Faz esse diálogo conosco dessas flores, né? Que estão aí, que muitas vezes a gente não tem consciência das flores que nós somos, das flores que passam por nós, das flores que nós plantamos e das flores que são muitas vezes tão pequenininhas, mas são as maiores. Né? São as maiores. Então é isso. Hoje nós estamos na 5ª formação, Literatura na Escola, e o tema que nós estamos propondo o trabalho de hoje, leitura literária, memórias costuradas pelo fio do tempo. Então as memórias, né, são tudo, né? São todas as coisas que a gente traz no jornal, que a gente traz no nosso baú, que a gente traz nas nossas andanças. E essas memórias foram sendo costuradas aí durante esse primeiro semestre. Nós já estamos visitando, né, recebendo fotos dos materiais que estão sendo expostos já nas escolas. Estamos assim, encantados, com tanta criatividade, né, com tanto zelo, com tanto cuidado em fazer com que as memórias realmente aflorassem. Não só as memórias de muito antes, mas as memórias de ontem, né? Porque nossos meninos, nossas crianças da educação
educação infantil, as memórias ainda são curtas, mas são intensas, são muito significativas. Então, o que eles têm na memória deve ser valorizado, deve ser, né, trazido à tona, para que eles possam perceber que a memória lá da avó é importante, porque a memória de ontem dele também é importante. Então, ao trabalhar essas memórias, nós vamos trazendo tudo isso à tona e vamos conversando sobre isso. E a literatura, ela tem, né, essa possibilidade, ela nos dá essa possibilidade desse diálogo com outros tempos, com outras histórias, com outros lugares. A Elisângela falou com a gente lá de Portugal, né? Então, quem já teve alguma experiência com uma viagem para fora, ou conversou com algum português, a gente vai fazendo conexões, a gente vai dialogando com tudo que a gente traz da nossa memória. Esse é o direito de fabular. Esse é o direito que cada um de nós tem, que ninguém nos tira, né? Ninguém rouba de nós esse direito de pensar. Talvez até tentem, mas a gente, quando lê, quando dialoga, quando possui argumentos, né, a gente não fica preso, a gente vai além. Esse é o poder da literatura. Então, hoje, né, dia 30 de maio, essa leitura literária, nós temos ali a figura da avó. Por que eu coloquei ali essa figura ali da avó da Lavínia? Quem conhece o Trilha da Leitura, né, sabe que desde sempre nós temos a figura de um avô e de uma avó. Essa pessoa que é dotada de experiência, que tem muito a ensinar, que tem muito a transmitir e a viver, né, a vivenciar. E hoje nós sabemos que o avô e a avó já não são mais só aquelas pessoas de bengala, né, aquelas pessoas mais idosas. Reparem que os avós e os avós estão cada vez mais novos, né? Então, assim, quando a gente vai fazer reunião de pais na escola, a gente vê, né, quantas pessoas novinhas que é o avô, que é a avó daquela criança, daquele aluno. Então, a gente percebe que esse movimento, né, das idades, esse movimento da sociedade, das coisas que vão acontecendo, nos impulsionam a ter esse novo olhar também. Então, essa avó, né, sempre aquela, nós começamos com uma avó de cabelo branco, de cadeira de balanço, com a bengala, né? Não era aquela vovozinha mesmo que vinha, mas que tinha tanto para ensinar. Essa valorização do idoso, essa valorização da pessoa mais experiente é muito trabalhada no Trilha da Leitura, através das contações de história, através dos debates, das conversas, né? E ali nós estamos, né, vendo uma menina sentada aos pés da avó, pronta para escutar tudo, né? E uma carinha, olha que cara de assombro, né? Ela foi afetada ali por um caso muito bom, com certeza, que a avó está contando, né? Então, esse afetar da literatura que a gente muitas vezes não tem consciência, não percebe. E essa postura que nós temos, essas colchas de retalhos que os avós vão trazendo, vão colocando, né, na nossa vida, e que muitas vezes vai para a escola, né? As crianças, os alunos levam esses retalhos para a escola. E nós, como bons educadores, vamos costurando tudo isso. Não só o nosso retalho vai compor essa colcha, mas o retalho de cada um. Por isso é importante esse diálogo, esse conversar depois da história, né? Essa interpretação do que a história está dizendo, esse diálogo com outros textos, para que a criança, o aluno perceba que o seu retalho está ali. O seu retalho é importante, senão só um ou outro, né, é levado em conta. E aí nós trouxemos aqui para vocês fotos de avós, né, que a gente tem muita saudade. E a Nora de Nazaré está aqui, né, Débora? Nazaré foi nossa primeira avó, né? Nazaré hoje não está mais conosco, né? Já está lá no céu, com certeza, mas está aqui também. E Nazaré, ela tinha muito da vovó Benta de Monteiro Lobato. Ela pegou, assim, sabe, o personagem, que ela já era avó, né? Então ela fez, algo muito bonito na Trilha da Leitura. Ela trouxe para nós, ela ensinou para nós muita coisa da avó. Mas ela sempre pedia, coloca uma musiquinha para eu dançar. Ela sempre queria dançar no teatro. Toda vez que a gente ia contar uma história, ela sempre queria dançar, porque a alegria de Nazaré era muito grande, né?
Então, isso fica para a gente. Então, aqui nós temos, né, a Elisângela, que não está mais com a gente, que hoje, né, era a nossa primeira lágrima, continua sendo lágrima para onde ela for. Simone, que aposentou, né, e que enchia esse auditório de muita alegria. E Sayonara está aqui de volta, né, Sayola, muito bem, está aqui conosco. E, claro, nossa vovó Nazaré. Aqui nós temos outra vovó, que também não está mais conosco, é Sé, né, Celestina, e lembrando que Nazaré faleceu por causa da Covid, né? Nazaré faleceu por causa da Covid e Sé faleceu por causa de um câncer. Por que nós estamos falando disso tudo hoje? Porque a gente tem que falar sobre isso. E a literatura nos permite. Vocês vão ver que a gente separou histórias para falar da morte também. Que a morte faz parte da vida dos alunos. E tem assuntos que a gente não consegue falar, deixa e joga ali para debaixo do tapete, e a literatura nos permite. Né? E a literatura abre esse leque para que você possa falar, né? Para que você possa costurar esses retalhos. Senão a coxa vai ficar para um buraco. Se a gente não tiver a coragem de costurar aquele retalho naquele lugar, nós vamos forrar os coxas de retalhos com um buraco nele, né? Então aqui nós temos Sé, né, que também abrilhantou muito a vovó da Lavina, né? Ela fez esse papel muito bem. Também não só o papel, mas também a avó na vida real, né? Então, nós fizemos questão de trazer esse tema hoje, enquanto falamos, né, das memórias, para que nós percebamos quanta experiência nós temos ao nosso redor, à nossa volta, porque não é a experiência só do meu avô, da minha avó, mas se eu trabalho com 30 alunos, quantas experiências tem ali por trás? Né? Quantas experiências poderão compor essa literatura que eu vou trabalhar? Então, antes da gente passar aqui, né, para a leitura literária, eu queria contar uma história para vocês. Elisângela já começou uma história de uma autora que, assim, nós já conhecemos há muito tempo, né? Eu estou com 2 livros dela aqui, que é Maria Jaci Ribeiro, que também é avó, autora de Mundos Claros, né? Que tem vários livros, mas esses 2 aqui ela leu com Trilha da Leitura com todo carinho, Clara Clarice Clarinha, e esse daqui, Melhor do que doce de leite, só a avó. Vocês já ouviram essa frase? Melhor do que doce de leite, só a avó. Então eu queria contar essa história para vocês, e a técnica que eu vou usar é a técnica oral, né? Elisângela fez a leitura do livro, e eu vou fazer uma contação de história aqui oral para vocês irem percebendo as diversas formas, né, de contação de história, de exploração do texto literário que a gente pode fazer. Então, para a gente começar, a gente canta, porque quem canta até a diferença, porque lei. Isso, isso aí, né? Então a gente vai ver, né, ao longo aqui dos slides, nós vamos apresentando essas diferenças para vocês. A leitura, né, que é muito necessária, porque quando você lê, você faz a pontuação, você dá a entonação, você faz as pausas necessárias na leitura, e a criança vai ouvindo, vai esperando, né? Tudo que você vai lendo, então tudo é um processo. A contação de história envolve outros aspectos. Então, na contação, você usa a expressão corporal, né? Você usa toda a questão da criança perceber que o seu corpo também está contando aquela história. Não só as suas palavras estão contando, mas o corpo também está contando, né? Então, vamos lá? E agora, minha gente, uma história eu vou contar, uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. Lá, lá, lá. Todo menino gosta de bolinha de gude, de picolé, de empinar papagaio, de jogar futebol, de doce de pipoca, de andar a cavalo, de tomar banho no rio, de trepar nas árvores e de muitas outras coisas. Muitas, muitas. E muitos de vocês nem sabem o que é isso, não é? Ai, como é bom, que pena. Pois eu gosto. Gosto e muito. Agora mesmo ando sonhando com um feriadão para poder passar uns dias na chácara da vovó e tirar a barriga da miséria. Ah, maravilha! Você tem avó? Tem? Você tem avó? Ah, deve ter, porque papai me disse que quem não tem vó é filho de chocadeira. Sei que todo mundo tem
duas, mas eu conheço apenas uma, que vale muito mais do que duas avós. Tantas são as estripulias que faz e que deixa a gente fazer. Algumas pessoas acham que ela é meio maluquinha, com a cabeça cheia de minhocas. É que ela é bem diferente, muito diferente. Parece que vive flutuando nas nuvens, tanto que as nuvens lhe emprestam a cor dos cabelos. É verdade, branco, cinza escuro, algodão puro. Às vezes parecem rosados, como entardecer. A cabeça lá dentro vive fervilhando, pipocando ideias, sempre pronta para tramar alguma traquinagem. Sua avó não sobe em árvores. Sobe? Sua avó sobe em árvores? Com certeza acho que não. Mas você não viu como é a minha avó. Tão alegre, tão avoada. Ela sobe, desce, torna a subir com uma destreza que não tem para ninguém. Parece um menino, ou muitas vezes parece até um macaquinho. Ela lá em cima e a gente cá embaixo, morrendo de inveja da nossa fada rainha pendurada no cipó, que nem Tarzan. Você já brincou de bandido com sua avó, já? De bandido e de ladrão? Pois eu brinquei com a minha nas grimpas do telhado da nossa casa, de onde até gato caiu, mas ela cai não. Nós lá no alto estilingando caroças de mamona para todo lado e mamãe descabelada, apavorada, gritando lá do chão. Desçam daí, seus tontos! Parem com essa brincadeira, vocês vão quebrar o pescoço e ainda fazer goteira no telhado. Brincamos num dia de tempestade, vovó, eu, meus irmãos e um bando de primos, sabe o quê? De deslizar na lama, depois patinar nas enxurradas e tomar banho de chuva. No dia seguinte, jogamos futebol, ela pegando no gol, gente, o maior barato, pois a bola escorregava como quiabo. Vovó só tem uma fraqueza, né? Eu tenho que contar para vocês. Vovó tem uma fraqueza, vive dando fora. Uma vez comprou meia dúzia de garmizé, daqueles bem pequenos e já sem penas, pensando que fossem pintos pelados de uma raça muito especial. De outro feito, o malandro do senhor Manuel conheceu de que carne de galo de briga era a mais macia, porque eles só se alimentavam de papinhas de leite. A coitada comprou uma penca de galo, gente. Coitada. Galos estrupiados, vermelhos, com esporões enormes. Na segunda-feira, a vovó ficou triste porque não tinha galo nenhum no terreiro, porque galo daquele jeito era a mesma coisa de não ter. Agora, no Natal, ela resolveu armar o presépio. Sabe onde? Num cupinzeiro. Vocês entenderam? Trava-línguas, né? Num cupinzeiro. Para nós, foi a maior festa carregar aquele enorme murundu de terra, recheado de milhares de cupins, puxado por uma carroça lá do mato, bem longe, para a nossa sala de visitas. Resultado, o presépio ficou lindo, mas foi um Deus nos acuda, um fuzuê de tanto cupim morto e cupim migrando pelas paredes, pelo teto, pelos móveis e ainda com aquele cheiro horrível da titica dos inocentes bichinhos. Deu cupim até na cara de pau do Mateus. Vovó é miúda, enrugadinha, elétrica, muito à vontade com suas mãos cheias de calos. Quando acaricia a cabeça da gente, é um carinho tão gostoso, uma ternurinha só. Um dia, a vovó apontou outra. Caiu na bobagem de perguntar para o Pedrinho, logo para o Pedrinho, que idade ela parecia ter. Né, Pedrinho? E aí, o danado respondeu, 100 anos. Lucas, tentando consertar o mal feito, comentou, eu não acho que a senhora tem 100 não, no máximo 99. Foi a primeira vez que vi a vovó ficar sem graça, porque na verdade, vovó pensa, e eu concordo, que ela só tem muita experiência, e a alegria de viver a vida, essa vida que os outros deixam de lado, essa vida que os outros acham
que não dá para viver mais porque ficou grande, porque ficou maduro. A vida, a vidinha nossa de cada dia. Para mim, vovó tem mesmo, é a minha idade, e é mais moleque que eu, olha lá. E eu me esquecendo de falar que a bolsa da vovó se parece com ela, está sempre apinhada de novidades. Nós, os netos, vivemos pedindo: vó, me empresta sua bolsa? E adivinha, começamos a futucar e encontrar e esparramar coisas. Dentro da bolsa da avó sempre tem cola, água, acho que o professor também, né? Cola, água benta, lápis, tesourinha, agenda, texto, sementes, lencinho bornado, canivete que o biso me deixou, a Bíblia pequena e muito lida, poesia, linha, agulha, óculos, retratos de gente que só ela conhece. Nunca faltam taxinhas, preguinhos, pedaços de cordão e de arame. Tem até um cordãozinho, gente. Eu não sei para que ela carrega tudo isso. Às vezes a gente até acha umas balinhas, uns bombons, mas só às vezes. Só às vezes. Dinheiro que é boneca, legal, né? Mas a minha avó mora numa chácara. E é lá, onde ela mora, ela cava, ela planta, ela replanta sem parar. Se paraíso existe, é lá. É lá onde temos o direito de fazer o que nos der na telha. Minha gente, lá na casa da minha avó, a minha mãe reclama, mas ela nem continua na dela, cúmplice, nos adulando. E eu vou contar para vocês uma coisa. Eu conheço vó Magra, vó Gorda, vó Rezadeira, vó Grafina, vó que vive fazendo tricô, vó que não desgruda da cadeira de balanço, vó que chora, que ri à toa, vó que conta histórias. E ainda, vó que passa pico toda hora, vó viciada em novela, vó que faz comida gostosa, vó calada, vó que tosse, vó que espirra quando venta e até vó caduca. Vó que vive viajando e até ser de vó que ninguém vê. Minha avó é um caso todo especial. Eu a adoro. Todos nós a adoramos. Mas quem é que não gosta dela? Pensando bem, melhor do que chocolate, picolé, andar a cavalo, trepar nas árvores, pipoca e doce de leite, só minha avó, gente. E agora, minha gente, a história terminou. Bata palma de alegria, bata palma, quem gostou? Melhor que doce de leite, só avó, né? Então, uma história dessa, a gente faz uma viagem, né, por esse universo do mundo das avós. Um mundo cheio de encantamentos, cheio de bolsas, né? Cheio de traquinagem, cheio de coisas assim que a gente dá para a gente bater um papo muito legal com as crianças sobre isso. Quem tem avó? Vamos começar esse bate-papo aqui. Quem tem avó, levanta a mão. A avó viva, lá perto de vocês, ou a avó que você pode ligar. Deixa eu ver, quem tem avó viva? Gente, pouca gente, né? Quem tem avó que já foi avô? Quem tem avó que não está aqui mais, já está no céu? Nossa, olha, nós, né? Nós já estamos com mais de 50, né? É isso, né? E aí, vamos lá, vamos pensar um pouquinho, né? Vamos pensar um pouquinho em tudo que foi falado aqui na história. A história vai mexendo, né? Vai nos proporcionando esse convite a dialogar com outras avós. Quem é que teve uma avó sapeca assim? Levanta a mão. Só você? Vem cá. Vem cá. Conta para nós aqui. Só uma pessoa levantou a mão que teve uma avó sapeca assim, né? Vamos lá. A minha avó, eu me lembro, a minha avó, por parte de mãe, minha avó materna, era muito séria. Minha avó tinha que trabalhar muito, né, para ajudar meu avô. Eu lembro dela, eu não me lembro dela dando um sorriso. Eu me lembro dela sempre correndo, trabalhando, né? Tinha uma pensão, ela ajudava as pessoas com chazinhos, era parteira. Então eu me lembro de minha avó assim, trabalhando muito, né? Mas a sua era da nativa? Eu acho que eu puxei um pouco das duas. As duas avós, eu conheci os meus bisavós, todos, os 8. Eu tenho lembranças deles, mas as avós, uma foi a que me ensinou a contar história, porque ela morava em Bocaiúva, então sempre que eu ia para lá, para ela me dar uma sossegada, ela contava uma história, né?
história que nem existia, mas ela inventava, ela era uma enciclopédia ambulante. E ela gostava muito assim, de contar piada, de contar causas de assombração. Ela era muito engraçada. E eu tenho uma memória muito afetiva com perfumes que ela usava. Inclusive o cheiro de rosas, essas coisas, tinha um cheiro bem assim que eu lembro. E a outra avó que morava aqui, né, morava na roça, depois veio para cá, ela era a avó mais engraçada, ela gostava de colocar apelido em todo mundo. Ela tinha dia que eu queria uma roupa e ela fazia aquela roupa na mão. Uma vez ela fez uma blusa branca para mim com um laço azul do lado. E eu endoidei, falei, vó, eu quero essa blusa, pois ela cortou e costurou ela na mão. Não ficou prestando não, mas para mim foi a blusa mais linda, né? Então, assim, essa coisa desse artesanato. A outra também tecia, né? Tecia tricô, fazia esses trabalhos manuais. E essa daqui, ela gostava de pôr apelido, ela gostava de cantar, de contar história, e ela era muito inteligente. Assim, tinha até alguns pontos estratégicos da casa que ela gostava de ficar, e eu ficava sem entender. Eu falava, mas por que vó só gosta de sentar nesse lugar? Aí um dia eu perguntei, ela falou, porque aqui, ó, eu vejo todo mundo que entra e que sai, num lugar só. Então, assim, ela tinha o domínio, né, da casa. Então, assim, as minhas avós, elas foram as minhas professoras, né? Elas até, assim, me ensinaram um pouco a ler, aprendi antes, né? Tem alguns livros mesmo, as mais belas histórias, que eu acho que eu sei até hoje, todo dia de cor. Tanto a minha avó lê pra mim. E aí era assim, era a época da escola com uma e na época das férias com a outra avó. Aí, assim, virou alguma coisa mais ou menos que sou eu hoje. E aí, fala aí tua experiência, A minha? Como assim, da sua experiência, com tudo que sua avó te deixou, o que você leva, o que você consegue fazer na escola, você acha que é essa memória, essa experiência? Primeiro, a facilidade para contar história. Para mim é uma coisa bem tranquila de fazer. Eu não tenho dificuldade, porque é bem leve, não é sofrido. Eu pegar um livro e assim, eu já imagino, igual esse aqui que você leu, né? Eu já imagino que tem um tanto de possibilidade que eu posso fazer com os meninos lá na sala, com bolsinha de pano, tirando algumas coisas igual eles gostam. Então, assim, elas me passaram essa leveza, poesia, leitura, matemática eu deixei um pouco de lado, né, gente? Eu fazia ver só para passar de ano. Completava os 60, não voltar para português. Então, assim, a literatura, tanto que eu fiz artes. Eu fiz pedagogia e fiz artes. Porque essa área da música, eu gosto muito de música, né? Eu trabalho com música com os meninos na escola também. Então, assim, ela passou essa leveza, que é bem tranquila e não é um sofrimento, não. Para mim, é fácil, né? Não é que eu querer ser melhor que ninguém, né? Mas é uma coisa tranquila do dia a dia, eu acho que tem que ser assim para todo mundo, porque contar causa, isso faz parte da nossa história, né? Ninguém vive disso. É tanto que na hora que eu pergunto na escola qual foi a história que eles mais gostaram, eles não lembram de história de livro, eles lembram de uma história que eu contei no ano passado, do violeiro da rua, de um caos, que eu ouvi contar, que alguém contou, né? Então, assim, eles lembram mais do caos do que da história, do que do autor. Então, o que ficou mais foi a história oral mesmo. Não foi o registro escrito, não que ele não tem valor demais, porque senão a gente não sabe de nada. Por isso que a gente lê. A gente precisa ler e escrever, porque a gente tem que valorizar também, né? Porque eu até passo para eles alguns vídeos como surgiu o primeiro livro, como foi feito o papel. Aí depois eu começo com as histórias. Esse ano eu tenho falta, né? Porque a nossa escola ficou desamarrada uns dias sem linha. Mas agora, graças a Deus, né? Nós estamos em direção, agora a gente vai começar a costurar de novo a coxa com outra história, né? Nós temos uma pessoa bem maravilhosa na nossa frente, então agora vai ficar mais tranquilo para trabalhar. E é isso, não vai passar. Cadê as palmas, né, gente? Olha que legal. Já surgiu a ideia de como fazer a contação dessa história. Começar pelo jornal, né? E dentro desse jornal as traquinagens da avó. E aí a gente vai tirando as coisas da avó, de dentro da bolsa, e vai contando a história. Olha que forma legal de contar. Ou então já imaginou você chegar na aula com uma bolsa bem grande, uma bolsa daquelas grandes, né? E falar, essa bolsa era da minha avó, ela que me deu de presente, deixou para mim, eu vou tirar tudo que tem aqui dentro para vocês verem. Né? Então ali você vai pintando a história com essa bolsa de uma forma lúdica, de uma forma gostosa, e a partir desse texto você vai dialogando com outros textos, né? Olha que legal, você vai lembrando dos textos
dos autores que escreveram sobre as brincadeiras, sobre as receitas de doce de leite, né? Receita de tanta coisa. Olha quantos textos você dialoga a partir de um texto. Esse que nós lemos foi um conto. Hoje nós vamos falar sobre conto e poema. Os chazinhos da Rosélia. Na casa da Rosélia, todo dia tem chazinho, 7 dias da semana, com açúcar, mel ou até com melado de cana. De longe já dá para sentir o cheirinho, meu nariz não engana. Cheiro bom que se espalha pela casa, sai pela janela e ganha a rua. Chega na casa dos vizinhos, na praça principal e vai lá para longe, até nas cabanas. Chá para sarar, juntar, acalmar, saborear. Chá para festejar, papiar, deixar o tempo passar. Mas se a dor apertar, não tem colher de chá. Adulto, criança, todos têm que tomar. Chá amargo, docinho, com gengibre e até com limão. Não tem desculpa, não. Vocês também já fizeram isso? Já tomaram chazinho? Tem mais, não vou ler, não. Só vocês ficaram com vontade de ler mais. Então, gente, o concurso, vamos lá. O concurso, né? Então, são poemas, conto, narrativo ou relatos de memórias. O que são relatos de memórias? Nós deixamos os relatos mais para EJA, né? São textos em que o autor evoca o passado, procurando relembrar fatos e pessoas que foram importantes em sua vida. Nas memórias, o autor integra o vivido, o imaginado, mais do que lembrar o passado em que viveu, o memorialista narra a sua história, que nós falamos, é uma ficção, mas a partir da sua memória, né? A partir do que ele sabe. O conto, já falamos aqui hoje, né? Um gênero literário, que possui narrativa curta, né? E etc. Já falei, não vou voltar. Agora, poema e poesia. De acordo com o dicionário Aurélio, poesia é a arte de criar imagens, de sugerir emoções por meio de uma linguagem em que se combinam sons, ritmos e significados. Os poemas são poesia, mas usam a palavra como matéria-prima. Tratam-se de obras em verso ou não de criar poesia. Composições poéticas ou ainda referem-se à arte de retratar no papel a poesia, estruturados em versos, estrofes, os poemas existem por si mesmos. Então, a poesia, ela pode estar em qualquer texto, né? Em qualquer texto, numa paisagem a gente percebe poesia. Mesmo quando o texto é em prosa, você pode ter a poesia dentro do texto, em prosa, né? E o poema é diferente. O poema é o texto estruturado em versos. Então, a gente faz o poema em versos, e aí tem rima, né? Tem um número de versos, eu vou fazer de 4 versos, 5 versos, aí é bem diferente. E aí, o que vocês vão fazer? Né? O concurso da escrita do texto. Depois de realizar o estudo, o professor deverá oportunizar a escrita do texto pelos alunos. Educação infantil e anos iniciais, primeiro, segundo e terceiro ano, vão fazer um poema. Como que vai ser esse poema? Um poema coletivo da turma, com a organização do professor, ou seja, o professor pode ser o escriba do texto, ou um aluno, né? Também pode ser o escriba. Esse poema tem que conter de 1 até 3 estrofes sem quantidade de versos definidas, certo? Então, educação infantil, poema sobre as memórias. Esse poema é um poema coletivo, os alunos vão falando as impressões, você vai anotando, depois você organiza essas ideias dos alunos em um texto coletivo, ok? Então, o professor vai organizar as ideias dos alunos. Primeiro, segundo e terceiro ano, a mesma coisa com os poemas, né, os primeiro, segundo e terceiro ano. Agora, ensino fundamental, anos iniciais, 4º e 5º ano. É um texto individual. Reparem que lá em cima é um texto coletivo. Então, todo mundo vai falar e você vai montar um texto para a turma, né? Lá nos anos iniciais, ou nos anos finais, 4º e 5º, individual. Ou seja, o aluno vai fazer seu texto e você vai escolher aqueles que você acredita que vão poder compor, né, fazer parte desse concurso. Essa questão do aluno fazer, você recolher, corrigir, devolver, aqui pode melhorar nisso, aqui pode melhorar naquilo, isso é fundamental nesse processo. Não é só escrever, escolher esse e mandar. Tem que reescrever, tem que passar limpo, né? Então a gente tem todo esse cuidado para que o texto seja lapidado. Você vai ajudar o seu aluno a escrever, né? Ele não vai só escrever
Eu vou chegar nisso aí, quer ver? Olha lá. Esse poema dos ensinos do 4º e 5º ano, individual, contendo de 3 a 5 estrofes, lá em cima, de 1 a 3, tá vendo? Para os maiores, de 3 a 5 estrofes, sem quantidade de versos. Quer fazer uma estrofe com 3 versos, 4 versos, 5 versos, né? Não tem problema. E um conto narrativo. Ou ainda, se você não quer fazer um poema, mas quer fazer um conto, quer combinar com os meninos a partir desses contos, por exemplo, nós trabalhamos aqui, pode ser um conto. Um conto narrativo de até 20 linhas. O que é um conto narrativo? O que nós apresentamos aqui, né? O autor narra um assunto, narra o texto, nós temos um conto narrativo. Ensino fundamental. Então, olha lá, nos 4º e 5º, pode ser um poema ou pode ser um conto, né? Você vai escolher. No ensino fundamental, anos finais, é poema, né? Contendo de 6 a 10 estrofes, sem quantidade de versos definida, ou um conto narrativo de até 30 linhas. Tanto no fundamental, 4º e 5º, quanto no final, nós temos as duas opções. Primeiro, a gente tinha colocado só poema, depois algumas escolas nos pediram, porque acharam mais fácil, porque como a gente está trabalhando muitos contos, então é muito fácil para o aluno reescrever conto. E nós fizemos uma observação, ok. A EJA, o primeiro segmento, conto narrativo ou relato de memórias, e o segundo segmento, conto narrativo ou relato de memórias. Está todo mundo, né, participando e fazendo seus textos. A avaliação dos trabalhos vai ser feita por uma comissão composta por nossa equipe e nós também estamos convidando outras pessoas para fazerem parte. Então, nós vamos ter professores de língua portuguesa, nós vamos ter pessoas que gostam de literatura, escritores, né? Então, nós até anotamos alguns escritores de Montes Claros que vão estar juntos, para a gente fazer uma coisa assim bem grande, com várias pessoas participando, né? Para não ficar só a equipe do Trilha da Leitura escolhida. Então, a gente vai ter uma equipe maior ajudando eles. Pode ser outros livros, igual eu falei, ligados à área literária, artística, cultural, né? A qual será soberana em sua decisão. Será selecionado um texto de cada ano de escolaridade. Então, um texto de cada ano, né? Então, nós vamos escolher um texto do primeiro ano, do segundo, do terceiro e assim por diante. O que o vencedor vai ganhar? Livros, claro, a Trilha da Leitura vai dar livros, né? Que é nosso objeto de consumo, né? De divulgação. Pode ser que a gente consiga uma bolsa literária, né? Alguma coisa assim diferente, mas o básico é o livro. E o certificado de participação. Outros textos que forem selecionados receberão certificado e serão declamados no dia de poesia. O dia de poesia vai ser em julho, início de julho, primeira semana, né? Já está no calendário, olha para vocês verem, o tempo voou, né? Já é na primeira semana de julho e nesse dia a gente vai ainda fazer um planejamento para conversar com vocês sobre isso. A divulgação, a premiação vai ser nesse evento. Olha lá, o texto deve ser digitado, então, os meninos da educação infantil fizeram lá, né, o texto junto com o professor. Corrigiu, está arrumadinho, digita e manda. Quando o ano passado, a gente pediu para escanear e mandar, a gente não consegue ler. Tem hora que chega apagado, aí dá um problema, e muitas vezes a escola não entra, porque a gente não consegue ler. Né? Então, digita direitinho para não ter problema, manda, porque aí a gente não deixa ninguém de fora, né? Cada escola, aqui só pergunta, cada escola deverá enviar um texto por ano de escolaridade. Se a escola tem 10 turmas de primeiro ao quinto, pode enviar 5 textos. Então, lá na sua escola tem 10 turmas de primeiro ao quinto. 10 turmas, 3 de maternal, 3 de primeiro período, 3 de segundo período. O que vai ser feito? Uma prévia na escola para escolher dentro dos maternais qual texto que vai, dentro dos primeiros períodos qual texto que vai, dentro dos segundos períodos qual texto que vai. Todo mundo pode fazer texto, pode ter o encerramento da escola, com a divulgação dos textos, com os meninos declamando seus poemas, né? Com a exposição dos textos todos, como já está acontecendo. Mas para enviar para o concurso um texto por ano de escolaridade. Tá bom? Textos enviados fora do prazo não serão avaliados, textos que não atendem ao tema proposto não serão avaliados. O resultado será divulgado no site,
né, da educação, mais o projeto Vida da Leitura, mas a gente vai anunciar os vencedores lá no dia de poesia, que a gente vai, que está na agenda pedagógica, a primeira semana de julho, tá bom? Ok, aqui a gente tinha colocado, né, não vai dar tempo da gente rever tudo isso aí, mas seriam as habilidades de escrita que nós temos na BNCC para cada ano de escolaridade. Por que isso? Né? Para justificar, a gente está pedindo escrita no projeto de literatura. Por quê? Literatura e escrita caminham junto, né? Aqui o primeiro ano, o segundo ano. Tá. Esse livro aqui, gente, é o livro, pega aí, Ana, para quem saia, por favor. O livro de Débora Muniz, também da nossa cidade, né? Escritora nossa aqui. Olha só, é um livro belíssimo que se chama A Poesia das Brincadeiras. São poesias lindas, lindas. Todas as brincadeiras que vocês pensarem tem um poema aqui, né? Então esse livro também está, nós digitamos alguns poemas, está nesse material, né? Que a gente vai estar disponibilizando para vocês, alguns poemas. Então assim, esses poemas, só para vocês ficarem com vontade, né? De ler o livro, de adquirir o livro, né? Tem aqui brincadeiras lindas de papagaio, telefone sem fio, trenzinho, amarelinha, mãe da rua, amarelinha, menininha, fiz para você no chão, desenhei cada casinha, na última constelação, para sair deste inferno, lance a sorte e vá, salte e pegue a pedrinha, chegue ao céu para se salvar. Então são poemas lindos, né, que a gente aconselha aí para vocês, para terem acesso. Quais poesias guardamos da infância? E falando nessa poesia toda, olha aquilo ali. Olha, banho de chuva, brincar na lama, olha lá. Amarelinha, que é perna de pau lá, incrível, né? Vocês já andaram? Brincar de bambolê, de roda. Aquilo ali tem uma bolinha lá no fim do pauzinho, né? E a gente vai levando a bolinha. Olha aqui, gente, plantar bananeira. Vocês já conseguiram plantar bananeira na vida sua? Eu muitas vezes, né? Há um tempo meio atrás. Olha lá, corrida com o ovo, ó. Ovo na colher, brincar de pedrinha e tantas outras.